Para mim foi muito gratificante, primeiramente, estar retornando à Escola Estadual Dom Aquino Corrêa para falar de um projeto desta envergadura, que infelizmente o nosso município está figurando em 10º no ranking das condições análogas à escravidão, que não é algo desejoso, mas que infelizmente está acontecendo no ano assim de 1995 até 2022. E levamos as questões jurídicas, foi um bloco, um tema que foi abordado, então fizemos uma trajetória que começa na Constituição Federal, que já foi abarcada ali na Constituição os nossos direitos e garantias, principalmente ali no artigo 5º, e também temos a lei, o Código Penal, que trata sobre essa condição. E fizemos uma explanação, como você bem lembrou, para jovens. Então, levamos uma linguagem mais, como que eu vou dizer? Uma linguagem facilitada para jovens compreender, e foi uma troca de experiência relevante, devido um tema que não é explorado, gera muitas dúvidas. Então, os jovens, ele tem essa dúvida, porque ele não viveu a escravidão em si, e hoje a gente está tratando de algo que fala que é análogo. Então, ele remete àquela escravidão que foi abolida, que é contemporânea nos dias de hoje. Então, sanamos dúvidas, eles tinham dúvidas muitas vezes, o salário mínimo não seria uma questão análoga à escravidão, então, ou um trabalho forçado. Então, fizemos essas diferenciações para que eles compreendessem de uma maneira didática toda essa situação. Doutor, isso não é só a questão do jovem. A grande maioria da população não consegue diferir essa questão, né? O senhor falou da questão dos escravizados lá atrás. Quando se fala disso, se lembra daquela situação da pessoa presa, da pessoa amarrada por uma corrente ou alguma coisa, que era forçada a trabalhar, e se leva a isso. E, na verdade, há uma diferenciação muito grande para os nossos tempos atuais, né? Que o senhor falasse também de maneira bem simples. A gente sabe que, se for aprofundar na lei aí, nós vamos falar a noite inteira, mas que o senhor trouxesse para a gente também de uma maneira simples essa diferenciação. O que é o trabalho análogo à escravidão nos tempos atuais? Então, hoje a corrente ainda existe, só que ela mudou de formato, né? Então, hoje o clássico, qual que é? A pessoa trabalha, quando chega ao final do mês, ela está devendo para o patrão, no sentido que ele adquire uma botina, ele adquire produtos de higiene mesmo ali, e ele ganha um salário mínimo, e chega no final do mês, ele ainda continua devendo para o patrão. E aí ele não pode sair da propriedade, por causa que ele tem que quitar essa dívida, que se torna eterna, porque todo mês ele está devendo. Então, esse é um caso bem clássico aí, dessa escravidão contemporânea, que é o endividamento do próprio trabalhador para disfarçar esse trabalho escravo. O nosso caso aqui, o caso de Itiquira, o caso do Mato Grosso, nós temos isso mais voltado para a região do campo, né, para a área rural. Diferentemente dos grandes centros no Brasil, que isso acontece na casa do lado. Sim, e também temos um dado assim, bem relevante, que a construção civil está, né, no topo do ranking dos trabalhos análogos à escravidão. Então, muitas vezes a gente pensa que é no campo, que é longe, vamos dizer, do olhar das autoridades públicas, mas a construção civil, como você bem lembrou, nos grandes centros, ela também abarca muito essa escravidão. Óbvio que esses jovens, esses adolescentes que passaram por esse processo, inclusive de ter o senhor falando com eles, levando essas informações, eles já adquiriram parte dessa informação. Mas o cidadão comum, a pessoa comum que está nos assistindo agora, como detectar, como perceber que pode ser algo nesse sentido, até mesmo para se defender, ou algum parente, algum amigo que esteja passando por essa situação? Nesse caso, a nossa lei, né, fala que a gente
tem que ter uma jornada diária de 8 horas por dia, podendo aumentar com horas extras, mas não pode ser aquele trabalho degradante, aquele trabalho cruel, trabalhar 15 horas diárias, ou você vê que aquela pessoa ela chega do trabalho com aquela fadiga, muitas vezes passa mal no trabalho, então é sinais de que algo não está correto naquele trabalho. Então, ferimentos, então tem que se levar em consideração tudo isso. E o próprio, vamos dizer, os órgãos públicos, eles estão aí, a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, ele está vigilante. Então, não precisa a população fazer esse juízo de valor se é um trabalho ou não. Se ele tem uma suspeita, se ele tem uma desconfiança, ele pode acionar os órgãos públicos para que façam a vistoria e detecte se é verídico ou não.